Salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevist Live. Lembrando que o Entrevist Live é ao vivo no Instagram e se você não puder acompanhar, você pode acompanhar na íntegra no YouTube e nas plataformas de áudio. Basta procurar por Radiocast Futebol Clube. Simbora pro Entrevist Live de hoje. Você é um cara que é muito resenha, um cara muito compenetrado, quer complementar além mais isso? Cara, basicamente isso. No decorrer aí da entrevista, a gente vai tirando mais informações aí, só para tirar essa. Que nem jogador, quando demora a fazer gol, né? Tirar aquele. Então dá pra gente ir indo mais a fundo aí. Você que a galera fala aí, principalmente seu Eduardo Machado, aí, seu Alisson Santos, aí, essa turminha que você conhece pouco, te define como um meio-campo vitamina C, aquele que não faz mal para ninguém? Ô, sacanagem, né, cara? Não, mas essa turma aí, que nem quando fui o Du, eu consegui aloprar bastante. Cara, o Alisson, você acredita que ele me bloqueou nos stories dele? Eu não pude ver a live, cara. Eu acho que Ô, louco! Polêmica, eu alopro Brasil! tanto ele com o Flamengo dele, né? E daí ele ficou meio bravo. E aí eu acho que ele me bloqueou, cara. Não pude ver a live, cara. Tive que ver só depois, cara. Então, o Du até vai, mas o Alisson já sentiu. O Alisson já foi sentido, então ele não pode dizer meio campo vitamina C. É um negócio maluco, essa nova geração de repórteres e comunicadores de Ponta Grossa e região. Ai, ai. Lucas Martins, seja bem-vindo. Leonardo Wendler, seja bem-vindo. A Ana Lopes, a Amanda Dombrowski, a Amanda Martins, o Giovanni Passoni e o André Ribeiro, sejam bem-vindos à nossa live. João Paulo, como começou a comunicação? Cara, começou o seguinte, né? Eu vou falar o que eu sempre falo. Quando eu terminei meu ensino médio, eu fiz vestibular para educação física, cara. Então, gosto muito de esporte sempre teve junto na minha vida desde que sou criança. E aí eu gostava muito de esporte e sempre, daí eu não sabia o que eu vou fazer com o esporte. Eu vou trabalhar me comunicando ou vou trabalhar dentro da área. Foi o que aconteceu que, primeiro ponto, eu não cheguei a cogitar jornalismo no meu terceirão, mas eu cogitei educação física e passei. Consegui passar na Unicentro e na UEPG. Aí comecei, fiz um ano e meio, não fui muito bem, não consegui me adaptar. Trabalhei 10 meses dentro de uma academia como estagiário, cara, então estava conseguindo levar uma vida bem legal, só que eu voltava todo dia, de Palmeira até Ponta Grossa. Tem muita gente que faz isso, mas eu tava muito difícil de me adaptar, porque daí eu tinha que estudar de manhã, fazer o estágio à tarde, daí no dia seguinte acordar de novo, 5 horas da manhã, enfim. Foi muitas coisas que começaram a me levar se eu estava indo para o caminho certo, se era isso que eu queria fazer da minha vida. Enfim, um dia, cara, eu lembro até hoje desse dia. Um dia eu entrando na academia para trabalhar, cabeça baixa, assim, pensando na vida, falei, cara, será que eu quero isso aqui para minha vida mesmo? Será que eu quero continuar? Aí foi que eu pensei. Tinha acabado de postar no Twitter alguma coisa sobre futebol. Eu falei, e se eu fazer jornalismo, assim? Vamos ver o que dá, sabe? Gosto de falar sobre esporte, acho que sei mais ou menos ali sobre futebol. Vamos ver o que acontece em jornalismo. Aí foi que isso daí, metade de 2017. Fiz o vestibular no primeiro ano, no meio do ano, né? Não passei, e fiz no final do ano, consegui passar, enfim. Entrei em 2018. Aí o que aconteceu? Foi ali que eu comecei a descobrir muitas coisas por trás do jornalismo em si, né? Como totalmente diferente do que eu pensava, né? Que nem eu falo que jornalismo, eu agradeço muito a parte esportiva, mas ele me abriu a cabeça como pessoa, sabe? Eu era uma pessoa totalmente diferente antes de entrar em jornalismo e agora sou uma pessoa totalmente diferente. Bom, na minha concepção eu mudei muito, sabe? Tipo, em questão de mundo, comecei a ver o mundo com outros olhos graças à comunicação, graças ao jornalismo. Então foi basicamente assim, sempre apaixonado por esporte, tentei educação física, trabalhar, não me adaptei, pensei, bom, já que eu não consegui trabalhar com o esporte, vamos trabalhar pelo esporte, comunicando. E daí foi dessa maneira que estou aqui até hoje, graças a Deus. Tem certeza que não é aquele jogar, tem certeza que não foi aquele momento, eu não sei jogar bola, então eu acho que eu vou virar Foi mais, comunicador. foi mais, Alguém. foi mais quase isso também. Eu era quase um personal trainer, assim dizendo, 5 horas na academia. Eu falei, cara, eu não fiz educação física para ser personal e tudo mais.
já queria ser técnico, sabe? Ser igual, tipo, esses caras aí novão, 32 anos, quero estar num time da Série A e tudo mais. E eu vi que o caminho, como no jornalismo é muito difícil, na educação física também é muito difícil. Então eu pensei, cara, não estou me adaptando em fazer o esporte, vou comunicar o esporte. E deu certo aí. Mas essa parte aí de tentar jogar bola foi alguns anos tentando e também quase não deu muito certo. Eu falo por mim também, eu com esse físico de triatleta que corre, pedala e não faz nada, né? Eu posso dizer que eu também obtive o mesmo caminho. Ou a gente trabalha com esporte jogando bola, ou fazendo educação física ou Exatamente. comunicação. Tá certo que eu preferia arquitetura e urbanismo antes, mas a comunicação chamou pro ponto mais alto. A Lise Calaça está aqui na live, seja bem-vindo. E o Luiz, seja bem-vindo. Chegou aquele momento de contar a história da comunicação, que atualmente você atua em duas frentes, Isso mesmo. né, João Paulo? Você atua no portal do Rico ao Pobre e na Rádio Itaí de Tibagi. No DRAP, você é um dos apresentadores com falas contundentes, diga-se de passagem, no Giro DRAP, que é o podcast semanal onde fala do futebol amador. Pergunto para você, João Paulo, como foi idealizado o Giro DRAP e para falar do futebol amador de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais e que abrange clubes como, por exemplo, o Ipiranga de Palmeira, atual campeão, né, no caso, da Liga de Futebol Amador de Então, Ponta Jefão, Grossa. começou basicamente assim, cara. Começou na pandemia, né? Foi uma ideia que o Buiar teve na pandemia, junto com o Alisson. Aí ele soltou para nós, galera, a gente tá aí meio paradão no quesito. Infelizmente, o futebol amador, ele, como que a gente pode dizer? Tem acontecimentos que dependem muito do fator jogo, né, Jefão? Você sabe que, por exemplo, o esporte em Correto. si, quando estava parado, ainda assim dava muita notícia. Mas o amador, infelizmente, ele requer muito, às vezes, de jogos. Requer muito da presença física de repórteres convivendo com as rodadas. Aí o Buiar e o Alisson tiveram a ideia de fazer um programa contando sobre temas envolvendo o amador em si. Então, daí a primeira ideia foi justamente da pandemia, né? A gente falou, bom, vamos fazer um programa falando sobre a pandemia e como que tá aí a questão do amador em relação a isso. E foi criando o corpo. A gente trocou bastante ideia, teve reuniões, enfim, foi basicamente assim. O Giro Drap cresceu na pandemia para o futebol amador não ficar sem notícias, para o futebol amador tentar sair justamente desse só campo, desse só jogo, desse só rodadas. Ah, só vamos noticiar quando tem rodada ou quando tem alguma fala polêmica, quando tem algum problema. Vamos trazer temas contundentes. E foi o que aconteceu. Talvez eu erre aqui de cabeça, mas teve o tema da pandemia, teve a questão da base, teve a questão de federar, teve do centenário de Ipiranga e teve da comunicação. Então são temas que a gente conseguiu tirar do só jogo e trouxe num tema englobando assim a questão aí, né, do futebol amador. Então foi bem bacana a ideia do Buiar, foi bem legal a ideia do Alisson, e os meninos compraram. Eu comprei, o Neto comprou, o Germano comprou, o Cícero comprou, e a gente se dedicou bastante, mesmo com as limitações de não fazer reportagem, fazer passagem dentro do estádio, fazer passagem fora de casa. A gente conseguiu, se virou, e os programas renderam bastante, cara. Comentários bem positivos, número de visualizações bem positivas. Então a gente tá aí nesse segmento aí do Giro Drap, que tenha uma vida longa, né? Porque tem muito programa que às vezes engrena, não vai, e esse Giro Drap a gente quer que continue pós-pandemia, que seja um debate bem legal. E só para complementar, Jefão, ele foi uma ideia porque quando estava tendo a rodada, a gente estava fazendo um pós-jogo, fazendo um resumão das jogadas, dos jogos, sabe? Então a gente pensou, então a gente continua com o resumão dentro do Giro Drap, sabe? Então foi uma ligação assim de uma ideia lançada lá no início, mas que foi realizada de forma mais contundente só agora mesmo. Bacana ouvir dessa parte do futebol amador, pois este que vos fala participou no centenário de Ipiranga, pois eu acompanhei aquela final contra o América no estádio Miró de Freitas, aqui na Nova Rússia. Aqui é direto mesmo, aqui é Não, aqui movimentação. também, daqui a Não pouco sei já se ele aparece captou a moto aí. caminhão, bombeiro, ambulância, desse pique. É uma festa.
Mas, enfim, voltando ao assunto do amador, eu fiz questão de enviar uma pergunta a vocês para poder até esclarecer uma dúvida minha. Aquela pergunta que eu fiz, que você mesmo respondeu no Giro Drap, foi uma dúvida minha, pois nós vemos que a cidade de Palmeira abraça a equipe do Ipiranga. E a gente vê que haveria uma possibilidade de profissionalização. Você explanou bem os comentários, por isso que até coloquei falas contundentes. Você explanou até que conseguiu esclarecer a minha dúvida em relação a isso. E a gente percebe que a cidade de Palmeira abraça muito a equipe do Ipiranga em vários quesitos, em matéria também de patrocínio, em matéria também da parte a parte de estar presente nos jogos e todos os sentidos necessários. Seguindo aqui com o nosso entrevista live, agora chegou aquele momento e olha para quem você vai falar. Simão Bertelli está na live, que honra, né? Lá de Portugal, lá com os bacalhais e pastéis de Belém e adjacências. Lucas Ligoski e a Kelly Lamoglia da Loja do Fantasma, sejam bem-vindos. Está aqui também o Tayomara Pacheco. Isso mesmo. Turma, a família presente tá em peso, né? Tem que dar aquela moral, né? Pelo menos dessa. O Dave Cândido, a Fabi Manganotti, o Alexandre Júnior aqui também, sejam bem-vindos. Chegou aquele momento que você vai falar do operário ferroviário, que além do Drap, você é setorista, assumiu a função depois que o Marcos Benedetti foi para a Rádio FEC, que é o nosso próximo convidado. E com a experiência do rádio, com certeza você deve ter aquele momento de apura, aquele momento que teve um perrengue básico. Se você já tem, e claro, conta pra gente e, além de tudo, como está sendo essa experiência no rádio para você, que já que é uma experiência nova? Vou começar só, cara, na Itaí, eu agora tô como comentarista, porque meu querido chefe... Opa, então corre. Não, mas você não estava errado. Meu querido chefe, que eu não posso falar o nome por questões políticas, enfim, ele não pode mais apresentar, daí agora eu assumi os comentários dos jogos do Fantasma. Eu comecei como repórter e fiz 3 jogos. Olha, cara, como que é louco esse ano. Eu fiz 3 jogos como repórter, aí quando voltou o Paranaense eu narrei 2, daí depois o Paranaense, daí do começo da Série B até agora eu tô comentando. Só não comentei contra o Figueirense porque por questão aí da pandemia e eu não posso ir pro GK, enfim, tô fazendo de casa e não deu certo, mas eu tô como um comentarista agora. Acho que, cara, vai longe essa do comentarista, né, por todas essas questões, mas enfim, uma chance boa aí que eu tô agarrando. Cara, questão de perrengue, você sabe muito bem, porque você estava acompanhando esse jogo, e por coincidência, eu acho que a Itaí estava melhor do que as outras rádios, a questão da antena, né, do sinal, né, a gente deu sorte nessa parte aí. Cara, se eu for falar do mais, com certeza Londrina e Fantasma, último jogo da primeira fase desse ano, cara, foi muito tranquilo, só que foi muito engraçado porque eu não ia, porque como eu estava como repórter, quando eu comecei, foi muito graças ao Marcos. O Marcos me ajudou muito nessa parte. Ele deu uns toques lá no meu chefe, deu uns toques lá na pessoal da rádio. Ele que me indicou. Aí eu mandei mensagem pro meu não era meu chefe, agora meu atual chefe. Falei, você não pode me dar uma oportunidade, papapá? Já dei, assim, não precisa me pagar nada e tudo mais. Daquele jeito que a gente só quer pegar a oportunidade, né? Aí eu tava como repórter setorista das equipes adversárias. Aí nesse jogo em si do Londrina ele não pôde ir, o meu chefe. E aí o Marcos foi como comentarista, o narrador, e aí eu fui como repórter de campo das duas equipes, né? Aí, cara, um dia lindo, o Marcos me avisou no sábado que eu iria, de manhã no domingo era pra ir, beleza, fomos, né? Cara, chegando lá, um solzão, cara, dia lindo em Londrina, cidade que eu nunca tinha passado, não, passado por Londrina já tinha passado, mas nunca tinha ficado em Londrina. Chegando lá, um calor, um jogo morno, um jogo feio, parecia de jogo treino, porque tava sem torcida, né? Primeiro jogo sem torcida. Começou o segundo tempo, cara, aquele calorzão, mas Deus, cara, falando, cara, acho que vai chover. Deu, não, que chover nada, cara, vai chover nada. Cara, quando vi, só veio, velho. Eu acabei nem vendo, sabe? Então, veio uma chuva, cara, mas uma Só chuva. tomou. Que brincadeira, bicho. Eu tava só com uma jaqueta, minha calça, e aí beleza. Nesse tempo fui me esconder da chuva, o que aconteceu? Gol do Operário.
Saiu gol do Operário, eu embaixo de uma casinha, não conseguia falar, não conseguia comentar o lance, né? Como você sabe, né? O repórter de campo. Gol do Lucas Batatinha. Cara, foi assim, o Paulo Vargas narrou gol do... Cara, acho que ele narrou gol de um, eu falei gol de outro, o Marquinhos falou que foi gol de outro, ninguém se entendia gol de quem que foi. Resumindo, uma chuva danada. Para completar, minha mãe, que tem muito cuidado, né? Graças a Deus comigo, comentou no jogo. O meu amigo Marcos e o Paulo Vargas, bem gente boa, já falaram: toma cuidado quando chegar em casa, né? Com essa chuva aí, já era época aí de coronavírus e tudo mais. Minha mãe estava aqui em Palmeira, eu estava em Ponta Grossa, enfim. Sorte que a namorada estava em casa. Falei, viu, já prepara um chá aí, porque, olha, vai estar fera o negócio, eu encharcado. Mas, enfim, cara, foi esse aí o meu maior perrengue por enquanto. E teve um outro, cara, sabe aquelas confraternizações de fim de ano? Começo de ano, a gente fez ali com a turminha do Alisson Santos, com a turminha dos Piá, e acabou que a gente tomou aquele Gatorade de cevada, como você bem sabe, uns a mais, uns a menos. E aí no dia seguinte eu, né, poxa, sou repórter da Rádio Itaí, estou no DRAP, o que eu fiz? Uns dias antes falei, Buiar, pode me escalar para o jogo lá na Santa Paula que eu posso ir sozinho. Posso fotografar e fazer o texto. Jogo 10 horas da manhã. Um calor, velho. E eu naquela mini... Sabe quando você acorda depois daquele Gatorade, né? Fui lá, cheguei, já era 10h10, já tinha começado. Não estava conseguindo ajustar a câmera. Beleza. Cheguei em casa, passei uma foto pro Buiar, subiu uma foto, o texto subiu do jeito que foi, e exatamente 2h30 da tarde eu tinha que vazar pro GK, né, cara? Aquele mesmo sol, GK, daquela forma, o Operário não jogando muito bem. Aí o que aconteceu? Cianorte e Operário, aquela animação de comentar o jogo, quase tendo um desmaio ali naquele sol, mas deu tudo certo e foi aprendizado. Eu falei, cara, rapaziada, nunca mais faço uma dessa, mas depois que voltar da pandemia, certeza que vai fazer mais, até para rever os amigos e tudo mais, mas por enquanto são essas, Jefão. Essas aí são as que me marcaram mais. Espero te contar mais daqui uns dias para a gente poder debater essas aí. Com certeza. Eu posso contar uma. Eu vou te dar uma dica por experiência e vivência própria. Na Vila Capanema, lá em Curitiba, chuva, eu vim com o pé literalmente molhado de volta para Ponta Grossa, um Paraná e Operário. Foi ano passado, lá, né? Foi ano passado. Isso. E ainda tomei um baita de um apavoro da fiscal lá da federação, porque eu apareci na frente da câmera da RPC e não podia, e daí a gente estava trabalhando com um microfone apenas. Daí aquele dia nós estávamos indo para a área de entrevista dos jogadores e tal, e tudo mais. Daí, naquele momento, eu, como setorista do Operário, e o outro companheiro, o Jean Santos, na parte do Paraná Clube. E a gente rachava o microfone e tal. O jogador tal aqui, o jogador tal ali. Eu lembro, o último jogador que entrevistei foi o Simão. Daí, naquele momento, eu estava aguardando o término da entrevista do jogador do Paraná. Isso eu só vi a fiscal da federação me puxando, e daí veio. Isso aqui apareceu na televisão. Então, daí, esse lado de doação e tal, eu tive que conviver, claro, mas aquilo ali foi uma experiência única. Outra também foi Cianorte. Eu estive em Cianorte e Operário, foi 0-0, na segunda rodada. Fui só eu nesse jogo. Rapaz, um calor do cão. E daí olhei para o outro lado do campo, assim, eu tava começando a aparecer relâmpago, raio. Falei, é hoje. Yes, vou tomar um banho. Bem no fim não deu. E daí o calor ensurdecedor e tudo mais, mas foram 2 jogos bastante importantes no currículo do animal aqui também. E é aquela dica que eu sempre dou. Melhor prevenir do que remediar. Leva uma capa, leva o caderno, leva água, enfim. Olha quem apareceu! Alisson Santos, bem-vindo. O Eno Gustavo, deixa eu puxar aqui a galera. O Lucas
DZU tá aqui, seja bem-vindo. Da turminha do Alisson Santos, kkkk. Ele usou um palavrão aqui que ferraram, eu vou É melhor, adaptar, né? ferraram o Jotinha de Santa Paula. Esse cara é uma figura, bicho. Meu Deus do céu, velho. É um negócio maluco. Agora, naquele momento resenha, agora um momento um pouco mais sério, pois é, e eu sei que desses comentários você puxa a orelha, ao mesmo tempo elogia, ao mesmo tempo cobra. Como nós sabemos, os campeonatos estão rolando aí, apesar da pandemia do Covid-19. Na Série A, teve um jogo adiado, né? Devido que não foi passado pelo protocolo, que foi Goiás e São Paulo, que vai ser remarcado. Série B também teve, e Série C também teve. Série D ainda não teve, devido que não nem estreou a competição. Como você analisa tudo isso? Os novos protocolos, como está a situação da pandemia, enfim. Cara, Jefão, falando bem sério agora, eu sempre deixei claro no programa que eu faço, né, na Itaí, e até nos jogos, assim, eu sou totalmente contra, cara, se for para falar a realidade, assim mesmo. Sou totalmente contra por causa do que a gente tá vivendo, cara. Tipo, a pandemia não acabou, morre 1.000 por dia no nosso país, graças a Deus. Minha família está com saúde, meus amigos estão com saúde, conhecidos com saúde, mas é uma realidade que as pessoas parece que deixaram de viver, sabe, cara? Tipo, poxa, mas tá tudo voltando, tá tudo ao normal, então acabou. Só que, cara, na realidade, as pessoas ainda continuam morrendo, as pessoas continuam sendo infectadas, leitos de hospitais lotados, enfim. É uma realidade tão absurda, cara, de voltar ao futebol que é difícil encontrar palavras assim em tentar encaixar a volta do futebol aqui no Brasil. Porque, por exemplo, lá na Europa, agora está tudo meio que controlando, né? Ainda não foi encontrado vacina, mas as medidas de segurança lá na Europa e outros países, país da Europa, né? A Europa que conseguiu controlar bem em alguns países, né? Estão conseguindo fazer jogos, como a Champions League. A NBA voltou com um protocolo diferente. Mas aqui no Brasil eu não vejo motivos de ter voltado desde os estaduais agora para o Campeonato Brasileiro. Se a gente for analisar desde a volta, olha quantos casos que já aconteceram. Partida do Goiás adiado com o São Paulo e quase não adiaram. Imagine, cara, que absurdo, quase não adiaram um jogo, sendo que a equipe do Goiás teve que chamar o quarto goleiro para ir completar time. Então são situações assim que não aconteceram de novo na Série A, mas as pessoas esquecem da Série B, esquecem da Série C, que já aconteceu. Olha os jogos do CSA. Veio aqui para Vila Oficinas contra o Fantasma, com 10 jogadores que treinaram na semana. Veja se isso tem cabimento, Jefão e todos que estão ouvindo, a volta do futebol. Então, se você me pergunta, Jefão, como que você acha que poderia voltar? Cara, eu acho que não consigo nem te responder. Mas pelo que eu sei, se fosse para voltar, seria igual o método da Champions e da NBA, que seria reduzir os jogos, né, para um locais perto, porque a galera simplesmente esquece que o Brasil é um país continental, que tem que pegar voo que a gente do Aracaju até Porto Alegre, se enfrentando, se cruzando em aeroporto. Enfim, o Brasil é um país continental que tinha sim que reunir em apenas um lugar, uma sede, por exemplo, e aí sim talvez realizar esses jogos. Mas ao mesmo tempo não tem como. É impossível isso acontecer por causa da falta de estrutura. Como que os clubes vão treinar? Como que os clubes vão se alojar? Vão pagar hotel até quando, sabe? Então, por essas questões, por não ter como se adequar ao como está sendo na NBA e como foi na Champions League, é que eu sou contra. Se tivesse como se adequar como foi, aí tudo bem. Mas como é um campeonato de pontos corridos, que não tem como, que os clubes foram contra de jogar jogos só numa sede, os próprios clubes foram contra, cara. Então, eu acho que não deveria estar acontecendo. Sou contra mesmo. Mas, cara, não interessa. Tipo, estadual eu já não estava concordando, achava um absurdo. O amador ainda, eu acho mais absurdo ainda se considerarem voltar ao amador, porque não tem a mínima estrutura nem para jogo normal, imagine para jogo no meio de uma pandemia. Então é isso, cara. Que nem eu te falei, para resumir um pouco. Se tivesse como se adequar, igual foi na Champions, igual foi na NBA, aí tudo bem. Como não tem, eu sou contra e não vejo um protocolo que seja coerente aqui no nosso país. E como o nosso país a gente sabe tudo que está acontecendo, tudo que vem acontecendo,
Então, infelizmente, eu não vejo solução para essa saída. A solução, para mim, era fazer igual o Fred. O Campeonato Brasileiro tinha que acabar. Mas, infelizmente, está acontecendo. E a gente, já foi só para complementar, que nem às vezes eu vejo pessoas, mas você é contra, mas você está comentando, você está assistindo. Cara, eu vou fazer o quê? Eu sou contra, mas eu gosto de futebol, eu vou assistir. Eu vi a Champions, não acompanho a NBA, gosto de basquete, mas não acompanho a NBA. Eu tô vendo o Campeonato Brasileiro, vou fazer o quê? E outra coisa, a gente tem que comunicar, né, Jefão? Não tem como, né? A gente depende dessas coisas. Se onde a gente trabalha pediu, a gente tem que fazer. Mas que eu sou contra, eu sou contra. O popular manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, você resumiu de uma melhor forma que até tá passando para todo mundo, pois essa parte da pandemia que tem vários jogos aí adiados, o calendário muito apertado, muitos aqui, para não ficar repetitivo, até se você se sentir à vontade para explanar algum comentário a respeito de calendário europeu e equivaler ao calendário brasileiro, fica ao seu critério, mas assim, o calendário ficou muito apertado. Ficou muito apertado, isso é fato. Mas ainda mais com esses casos de coronavírus aí espalhados. Nós percebemos, ainda bem que aqui no Operário não tem, e em outros clubes já tiveram, e eu acho que a providência maior a ser tomada é quando um jogador de time grande ou uma estrela num time grande contrair ou até acontecer a fatalidade de acabar perdendo a vida para essa doença. A respeito que vai acontecer uma outra providência quando realmente haver um jogador de nome ou de time acabar contraindo a doença e levar à morte. Daí sim, a CBF vai botar a mão na consciência, porque é o time querido, porque é o time doutrinado. Então, esse é o principal aspecto que vai ter. Enquanto não, vai ser o jeitinho brasileiro, empurrar com a barriga e querer seguir em frente. Fica à vontade para algum complemento. Eu acho que você tocou num ponto que eu acabei até nem pensando muito, mas é uma verdade, né, Jefão? A gente aqui no Brasil, infelizmente, deixa para tomar soluções depois que acontece, né? Tipo, enfim, tantas tragédias que já aconteceram nos últimos anos, não relacionadas ao futebol, né? Mas daí, depois que foram tomar providências, depois que foram ver. É a mesma coisa com a pandemia dentro do futebol. Eles vão tomar providências depois que acontecer alguma coisa. Tomara que não aconteça, tomara. Rezo para que não aconteça. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que acontecer alguma coisa, aí sim que vai ser tomado providência. Mas é um cenário muito difícil, muito complicado de analisar, porque mesmo com tantas mortes, mais de 100 mil mortos que a gente tem no nosso país, está acontecendo futebol, bola rolando, cogitando voltar com o futebol amador em outras cidades, é muito complicado você ser a favor disso. Bom, tem gente que é a favor, tem gente que não liga, mas nós, como eu te conheço, você me conhece, conhecendo a galera que provavelmente está ouvindo a gente, acho que concordam com a gente que é um cenário muito difícil de você ter futebol. Claro que a gente se anima, a gente se empolga, a gente ama o esporte, você vai ver teu time, eu vou ver meu time, vou vibrar, vou criticar, mas depois que você põe a mão na consciência e pensa, pô, mas será que isso é tão importante? Pô, tem gente que está, infelizmente, falecendo, será que o esporte vale mais do que isso, né? Então, são essas questões muito complicadas da gente dizer, né? Tipo, da gente falar que teria algum protocolo decente para que voltasse tudo. E tem a questão da imprensa também, né, Jafão? Puxando para o nosso lado, porque, cara, infelizmente, a segurança também das pessoas que estão lá não é 100% garantida, a gente não sabe, né Jefferson? Então, são questões muito complicadas dentro de campo e de quem vai cobrir. Então, é um globo ali muito, muito gigante, assim, de falar, tem protocolo que vai proteger jogador, e o protocolo para a imprensa, e o protocolo para o roupeiro, e o protocolo para o... Sabe? Então, é isso. São essas questões que a gente poderia passar a noite aqui discutindo sobre isso, que não acharia um ponto, que nem eu falo, não tem um ponto-chave que seria bom para todos. Sempre algum lado vai sair perdendo. Correto. Falou tudo e mais um pouco. Então, polêmicas aí, a parte a gente vai deixando para lives mais para frente aí, com certeza que vai história para longe aí. Passar
passar rapidinho aqui. O Oeste vai perdendo para o Avaí. Saiu nesse momento o segundo gol do Avaí. O Oeste 0, Avaí 2 na Arena Barueri. E o Cuiabá vai perdendo para a Chapecoense no placar de 1-0. A Juliana Cosmos que entrou na live e com certeza é Gabriel o seu nome, o GA44BE. Seja bem-vindo à nossa live. Agora um tema polêmico para um tema mais polêmico ainda. A MP 984 dos direitos de transmissão de lei do mandante, lei de direito da arena, o termo que você quiser definir por aí. Como você analisa a respeito da MP 984 sobre os direitos de transmissão de jogos no país? Assim, como eu venho falado nas minhas redes sociais, você está acompanhando bem, até eu acho que eu estou falando lá. Cara, assim, na minha opinião, é muito bonito na teoria. Na prática é muito complicado, muito difícil. Vamos tentar contextualizar, até porque eu ensaiei um pouco essa fala, mas é meio difícil de eu na minha própria cabeça eu não consegui achar um termo muito correto para chegar, mas eu vou tentar explicar para você e para quem está ouvindo a gente. Assim, até anos atrás era uma emissora que tinha todos os direitos de transmissão, principalmente do Campeonato Brasileiro. O que os clubes não começaram a gostar, né, Jafon? É da questão do dinheiro, né? Tem clubes que queriam ser mais valorizados, tem clubes que estavam ok e tem clubes que ganhavam fortunas. Concordo, essa diferença eu acho muito exorbitante. Acho que um ponto seria o ideal de encontrar um ideal desse valor. Mas, enfim, trocando uma ideia com o grupinho ali do Alisson Santos, com a galera ali da faculdade, o próprio Eduardo Machado me lembrou a ideia aqui, que é muito difícil fazer no Brasil, igual é feito, por exemplo, na Inglaterra ou na Espanha, por causa da questão do Brasil ser um país continental. Mais uma vez, as pessoas esquecem disso. Que nem eu falei, pô, cara, mas daí a Globo transmite jogo do Vasco e do Flamengo pro Brasil inteiro, eu nem quero ver isso. Mas não adianta, cara. Por exemplo, não vai ter uma empresa só do Paraná que vai transmitir só os jogos do Atlético. Não vai ter uma empresa só do Rio Grande que vai transmitir jogos do Atlético. O que acontece é as filiadas fazendo essa transmissão. Mas mesmo assim, aqui no nosso estado acontece muito de não ser transmitido jogos da capital, em times da capital. É passado jogos de São Paulo. Mas enfim, sobre a MP, voltando agora para a MP, os clubes se revoltaram, quiseram eles ter a própria autonomia do direito da transmissão, e isso aconteceu especialmente no jogo quando o Flamengo, né? Não é querer cutucar o nosso querido amigo ali, mas o Flamengo foi um dos times que foi pioneiro lá para tentar buscar essa questão aí. Outros times compraram a ideia. Aí foi que a barca desandou, na minha opinião, porque foi dado esse direito da MP e os clubes aderiram. Os clubes compraram a ideia do Flamengo. Só que a Globo já rescindiu o contrato do Campeonato Carioca. Quem que vai sofrer? Não vai ser o Flamengo que vai sofrer. Vai ser o Macaé, vai ser time pequeno, que ano que vem não vai ter essa renda. Porque daí eu te pergunto, Jafão, muito bonito a MP dá aí a situação do mandante vender para quem quer. Mas daí eu te pergunto, quem que não é querer criticar time pequeno, time de menor expressão, de menor torcida, mas qual empresa que vai transmitir esses jogos comprando esse jogo em específico? Não vai ter, cara. É uma realidade que não vai existir essas empresas comprando jogos em específico. Vai transmitir para quem? Infelizmente, depende da audiência. Infelizmente, depende de público para assistir. Bom, infelizmente para os clubes, né? Para a gente é ótimo, né? Mas falando aí, pensando num todo, então, na minha opinião, eu acho que a MP é muito bonita no papel, mas na prática não está dando certo. Vamos citar o caso do Clube Rubro-Negro da capital paranaense, que está aí há 5 jogos sem transmitir jogo. Tá 5 jogos sem transmissão, cara. Então é um dos times que mais está atrás dessa lei do mandante, de democratização das transmissões, mas quem se ferra é o torcedor. O torcedor tá aí sem 5 jogos sem ver o time. Tá 5 jogos, o sócio pagando lá R$ 150 numa promessa de uma plataforma digital que não consegue liberação para assistir os jogos. E aí, o que acontece? Sabe? Então são questões assim que eu falo, a torcida do Flamengo, muito bonito quem conseguisse comprar o plano digital e assistir os jogos no YouTube. Muito legal isso, quem consegue no Maracanã.
mas eles esquecem que a torcida do Flamengo é gigantesca. Mais da metade não, perdão, mas muita gente mora fora do Rio. Como que essa pessoa vai assistir o jogo no Rio de Janeiro? Mesmo quem mora no Rio. Então eu acho que assim, conversando com a galera, eu acho que tinha que ser um todo. Os clubes se reunirem, terem uma discussão ao todo e fecharem com uma empresa. Fechando com essa empresa, faz a divisão corretamente. Claro que a questão da divisão corretamente é muito difícil você fazer essa divisão ao todo muito correto pela questão do Brasil ser um país continental. Mas um ponto mais igual, um ponto mais chave, aí sim. Mas do jeito que tá, cara, acho muito complicado mesmo. Acho muito difícil pela questão de empresas comprarem esses jogos, porque a Premier está transmitindo até agora, né? Por causa da questão do contrato. Mas e depois disso, sabe? A DAZN, eu vou falar nomes aqui porque é difícil a gente não falar o nome das empresas, né? Mas a DAZN, por exemplo, teve muita gente que não aderiu no Campeonato Paranaense. Era o único lugar que estava passando o Campeonato Paranaense. Então, quem que vai comprar uma plataforma, vai assinar uma plataforma digital, sabe? A galera esquece que 47% da população, se eu não estou enganado, não tem acesso à internet ainda, Jefão. E essa galera tem acesso à TV, tem acesso à rádio. Como que vai ser transmitido o jogo pela internet? Ai, que lindo! A elite do Brasil faz jogos pela internet, vamos ver jogos pela internet. Mas e a outra metade? Aquela galera que mora no Nordeste e torce pro Flamengo, aquela galera que mora no Norte e torce pro Vasco, enfim. É muito complicado. Eu sou totalmente contra. Acho que tinha que achar um ponto ideal que uma empresa transmitisse, tivesse essa divisão dos lucros aí, entrando num senso comum, entrando num ponto-chave. Mas é muito difícil. Eu acredito que ela vai ser aprovada, né? É uma medida provisória, mas eu acho que vai acabar sendo aprovada. E quem eu acho que vai se ferrar com tudo isso é clube pequeno. Clube grande, talvez não. E eu digo clube pequeno, Jefão, eu não estou excluindo clubes que se denominam grande, não, mas que estão na linha dos 12. Eu vou citar clubes aqui. Por exemplo, Atlético Paranaense não teria uma grande adesão, tenho certeza que não. É uma ilusão muito grande por parte da diretoria achar que vai garantir lucros enormes brigando para essa lei de direito da arena, porque não vai. Tenho certeza que não vai. E outros clubes com uma torcida que não seja tão abrangente, que, por exemplo, a torcida do Atlético Paranaense é concentrada mais no Paraná, não vai ter uma adesão gigantesca para fazer esse furacão play que eles lançaram, enfim. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que no final das contas os clubes vão se arrepender e vão sentir no bolso. E aí depois que sentirem no bolso, daí com certeza vão querer voltar atrás de alguma forma. Mas é basicamente isso, me prolonguei até demais, mas foi até um desabafo aqui, porque eu acho uns absurdos que, olha, não tem como engolir, né, Jefão? Não sei qual que é a tua opinião até sobre isso. Acho que a gente não chegou a trocar essa ideia. Resenha aqui é direto, aqui é aberto, como eu já me autodenominei, eu sou o Geraldo Luiz do esporte aqui, porque eu gosto de ouvir as histórias aí de cada um e a opinião de todo mundo. A respeito dessa MP 984, eu penso da seguinte forma: tem o ônus e tem o bônus. Eu sou favorável à quebra de monopólio, por dois detalhes. Hoje, a detentora dos direitos, aí, a Toda Poderosa, tem jogo 4 horas da tarde e 9h30 da noite. Tem que priorizar a novela, priorizar a programação dela para poder focar no futebol. Não tem outros horários aí. Nós que somos acostumados à rádio, a gente ouve 8h30, 8 horas, 7 horas aí, graças a um termo que a única coisa que o presidente lá, o ex-presidente Michel Temer fez, foi a flexibilização da Voz do Brasil. Não é aquele padrão direto 7 às 8 da noite. A rádio que escolhe, vai se salvo engano, parece que é das 7 às 8, das 7 às 10 da noite, essa margem para colocar, essa margem de horário. Isso. Então, desse detalhe, eu penso assim, deveria quebrar o monopólio para oferecer outros horários para outras emissoras. Vou citar aqui a Globo, tem, né, o horário que eu falei. Daí o SBT vai ter jogo 9 da noite, como aconteceu na final do Campeonato Carioca. Isso é uma verdade. Já é um atrativo.
Eu acabei só criticando, mas não Já é um falei atrativo. os bônus, né? Mas você tá lembrando muito bem, isso é verdade. A, Outro exemplo, a Band lá vai transmitir o jogo lá no domingo, 7 horas da noite, que daí é o outro horário alternativo. Daí, muitas vezes, você não consegue acompanhar um horário Tem e essa você consegue acompanhar o outro. flexibilização. O que hoje é a elitização da TV Exatamente. fechada. Nada contra, pô. TV fechada é uma coisa interessante. Você tem ali o teu espaço para você poder assistir filme, assistir tudo que você não vê na aberta. Mas assim, tem o bônus, eu falei, e o outro detalhe também, que projeto tem que ser muito bem pensado para você poder atingir o menos favorecido. Pois, como você mesmo falou, uma porcentagem aí do Brasil não tem internet. Então, você não tendo internet, o que, que você vai atingir? Rádio ou Exatamente. TV. Não querendo cutucar também, mas a Radiofec é por enquanto só via web. Mas lá em Campinas, a Ponte Preta é uma frequência FM, no Rio Grande do Sul, o Grêmio também tem frequência FM. Eu não sei o acordo que eles obtiveram para poder fazer tudo isso, mas assim, eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma para poder definir. Agora, o ônus. Tem clube aí que tá com a verba da Rede Globo adiantada em 4 anos, 5 anos, aí Tava porque na tava crise, né? devendo e pagando dívida. E exatamente, daí tava na crise. Daí agora quer cantar como a gente pode dizer, cantar de pássaro, cantar de águia. Então, essa questão, ele vai querer rugir agora para cima da Globo. A Globo tem o total direito de falar, não, eu te adiantei verba de imagem, de publicidade, 4 E anos agora aí você para vem frente, querer, e né? você quer Uhum. falar agora? Exatamente. Exatamente. Então, então tem o ônus e o bônus dessa situação. Eu penso da seguinte forma: o projeto, infelizmente, vai passar muito, tem que pensar mais muito, muito mesmo, porque não é da noite para o dia que você vai definir, é muito mais É para bem isso aí frente, mesmo. que daí você vai ter uma conclusão. Então, que nem você mesmo citou, tem toda essa parte que muita coisa não vai atingir, mas tem que colocar o peso, o ônus e o bônus para poder ter um total equilíbrio em relação a isso. Miltinho Prudente, rapaz, esse cara é dos canais MFTV, ele esteve ontem nos comentários, ele ontem estava de seu Mesmo. Madruga, Negócio negócio louco. incrível. Eu tenho, boa noite, Miltinho, seja bem-vindo à live aí. É, deixa eu continuar passando a galera aqui. O Alisson, elitização a gente vê por aqui, o Pedro Andrade, e a Railane Martins, seja bem-vinda à nossa live. Também quem esteve na live conosco é a Marina Santos, conhecida como Marina River Sul. Ela mesmo. Um abraço para. Vamos conversar para poder trocar uma ideia aqui também, Essa essa aí nova tem. geração de repórteres aí. Essa aí eu te indico bem, cara. Essa aí sabe falar muito bem e ela rende assuntos polêmicos também, muito polêmicos. Enfim, seguindo aqui com a nossa entrevista live, João Paulo, arrancando a opinião do setorista do Operário, foi apresentado o atacante experiente Roger aí, com passagens em grandes clubes como Corinthians, Internacional e Botafogo. Na sua análise, ele é um bom nome para o Operário? Cara, eu dei uma analisada na contratação dele, né, quando surgiu. Cara, eu tô achando muito engraçado a contratação do FEC, que quando surge o boato, a gente já vê o Álvaro com o Caboclo lá fazendo videozinho, né? Foi assim com o Clayton, foi assim com o Roger, com o Douglas Coutinho. Tô achando muito engraçado, porque tem jogador que a gente ouve boato e quando vê, dá 2 semanas daí que é apresentado, né? No Operário não, surgiu o boato quando viu o cara tava contratado. Mas assim, considerando os últimos jogos do Schumi, nada contra o Schumi, gosto muito do cara, já encontrei ele no show do Alexandre Pires lá em 2018, naquele final, naquela confraternização lá que o FEC fez lá,
troquei uma ideia com ele e tudo mais. Cara, gosto muito do Schumi como pessoa e ele consegue ir bem jogando. Só que eu acho que hoje, vou passar de novo, hoje, 2020, eu não vejo ele como titular na equipe do Fantasma. Aí você vai me perguntar por quê, ou quem tá vendo vai me perguntar por quê. Eu digo por quê? Por causa desse esquema atual que o Gerson está jogando. É um esquema que é muito mais de movimentação e não pode depender tanto da bola aérea, igual é o caso do Schumi, infelizmente. Então, eu digo que o Roger, neste momento, eu acho muito importante por causa da experiência, por causa da bagagem. É um cara de 35 anos, já estava vindo bem na ponte, é um cara de sequências de Série B, é um cara que já jogou fora, é um cara que já jogou no Brasil, em grandes clubes. Então, eu acho uma contratação muito importante para criar elenco, para criar uma força. E no caso, o quê? O Roger machucou, entra o Schumi. Schumi não está dando conta, entra o Jefinho. O Jefinho não está dando conta, põe o Lucas Batatinha para ser o centroavante, igual ele fez no jogo contra o Paraná Clube, que colocou ele mais adiantado. Então, acho que sim, o Roger vem muito para somar. A minha única preocupação com essa equipe do Fantasma é os gastos. É os gastos meio que de salários altos para jogadores experientes. A gente torce, claro, para o clube subir. Eu falo todo dia no meu programa. Quando falo de time do Paraná, eu torço. Eu gosto do futebol do Paraná. Eu espero muito que prospere. A galera fala, JP, você é clubista. Todos sabem, a maioria que deve estar vendo sabe meu clube. Você é muito clubista, JP, não sei lá. Cara, sou, mas eu torço para os clubes do Paraná irem bem. Porque muita gente fora do Paraná destoa muito, tira muito sarro do nosso futebol. Santa Catarina já teve 4 clubes recentemente na Série A e a gente sempre está alternando entre um ou dois. Enfim, eu torço muito sempre para o futebol do nosso estado. Então, como eu falo, eu torço muito para o FEC se manter bem. Mas, como o Gerson falou após a coletiva contra o América Mineiro, ele não quer estar entre as cabeças. Ele quer estar entre os primeiros colocados. Claro, que a gente sabe que um planejamento desse, com o elenco que está sendo formado, com 38 jogadores atualmente no elenco do Fantasma, é um elenco para subir. Não tem como dizer, não, é um elenco para brigar. É um elenco que tem que brigar, cara, entre a terceira e a quarta posição, sem dúvida. A Chapecoense está vindo muito bem, a equipe do Paraná Clube vindo muito bem. Então temos um América Mineiro também que pode surpreender, e eu acho que é o Fantasma. Tem que ser ali, esses times ali para subir. E o Fantasma é entre um deles. Então gostei muito da contratação do Roger, gostei mesmo. Achei pontual o cara por ser um cara experiente. E é um cara que, quando a bola chega, ele consegue resolver. Mas tem que tomar cuidado com esses gastos. Me preocupo muito com a balança desse peso. Porque, às vezes, se alguma coisa der errado, o que acontece, né, Jafão? A conta chega. A conta chega e a conta não tem dó. A gente vê casos enormes de clubes gigantes que acabam fazendo um planejamento, não dá errado, acaba não falindo, mas acaba se quebrando. Então, meu medo é esse, os gastos. Acredito que foi um bom investimento. Mas vamos ver a partir de domingo, né? Eu acompanhei a fala do Gerson, provavelmente ele vai ser relacionado, mas não sabem ainda se vai ser titular. Acho que ia ter uma conversa com o Gerson e ele amanhã, para ver se ele ia ser titular, mas eu acredito ainda que ele vá de Schumi. Mas vamos ver, né? Torço muito, gosto do Roger. E um detalhe, né, Jefão, para quem não sabe, o Roger e o Douglas Coutinho jogaram juntos em 2013, né? Então é uma dupla aí bem legal de se acompanhar, porque eles fizeram parte do elenco do Atlético em 2013, mas ao todo eles jogaram juntos apenas 82 minutos. Então eles fizeram 4 jogos, mas sempre alternando ou eles na reserva e um jogo deles que o Roger foi titular e o Douglas Coutinho entrou depois. Então eles já atuaram juntos, já fizeram uma dupla, mas de muito pouco tempo. Naquela época, ambos reservas. Agora, muito provavelmente, ambos titulares. Vai ser bem legal de acompanhar essa dupla aí, Roger e Douglas Coutinho. O Douglas Coutinho que quase foi pro Sport por 9 milhões de euros, né, Jefão? Não sei se você viu essa. Eu dou uma risada porque essa história nem eu acreditei. Deus, né, então, cada história que a gente ouve aí, é um negócio incrível. Se for botar na balança cada história que a gente ouve, melhor ficar quieto, porque senão a gente acaba xingando determinadas pessoas aí. Gente, né? Um abraço para o Arthur Cartalhã, dos canais MFTV, que foi um dos entrevistados também aí na nossa timeline.
Eu vou contar uma história a respeito do Clayton. Eu acho que você não deve saber, ou até com certeza viu as redes sociais. Só antes, o termo clubista, eu acho que para você é um termo correto, um termo um pouco forte. Eu acho que, assim como você, nós somos Tem isso, né? bairristas. Então, a gente torce para que o futebol do estado esteja lá em cima. Então, eu acho que é um termo mais correto. Clubista a gente diga-se de passagem, mas só que em Determinados momentos, determinados né? momentos. Mas enfim. Eu vou contar uma historinha bem rápida na época da Rádio Clube Ponta Grossense, quando eu era setorista do Operário. Eu fui pupilo do Osiris Nadal, assim como o Eduardo Machado é nos dias de hoje. Eu era, não sei como que tá a Ele situação acredita agora. que é ainda. Então, a respeito do Clayton, na verdade o namoro terminou em casamento, pois o Clayton era para estar ano passado aqui. Quando eles estavam no Botafogo da Paraíba, foi uma tratativa de trazer o jogador e ambos aqui em Vila Oficinas ninguém falava nada, ninguém sabia. Enfim, ou ninguém sabia, você sabe Uhum. muito bem do que eu falo, né? Que eles, Aquele né, por enfim. baixo dos panos, né? Eu liguei pro pessoal da Paraíba, os setoristas do Botafogo da Paraíba, eles me passaram a informação que estava essa negociação que estava em 60%. E eu mandei para o Osiris Nadal a respeito da informação e foi pro ar essa informação. Na verdade, era só tipo aquela pré-pauta e bem no fim acabou indo a matéria a informação que eu consegui acabou indo pro ar. Então, o que eu digo do Clayton é o namoro que terminou em casamento. Demorou. E, enfim, ele chegou aí e tomara que ele desenvolva um bom futebol, aí, um bom futebol para aqui em Tomara, Ponta né? O Grossa. meio de campo do Operário tá bem reforçado, mas tomara que ele consiga ser o 12º jogador ou o cara até titular aí, dependendo, né, das atuações. E que nem eu falo, né, cara? Série B é um campeonato muito pegado, muito longo, cara. Parece que ele tem mais de 38 rodadas. Então, sempre que o cara chega e é bom de bola, vem para agregar e tomara que dê certo, né? Exato. Hoje eu falo para mim mesmo e falo também para todo mundo. Hoje o campeonato mais difícil é o Campeonato Brasileiro da É Série B, difícil mesmo, cara. porque você não sabe o que vai acontecer. Sempre vem os favoritos da Série A e daí sobem os ascendentes da C. Sempre fica aquele campeonato difícil, pegado. Já a Série A é o pré-definido. Pois sempre vai ter time saindo no lucro. Do primeiro ao sexto vai ter Libertadores, do sétimo ao 13º ou quarto, Sul-Americana, se né? salvo engano, é Sul-Americana. Daí 15, 16 é o tanto faz como tanto fez. Quem Daí cai, né? 17, 18, 19, 20 cai para B. Hoje o campeonato mais difícil é a B, pois tem 4 vagas para cair e 4 vagas Pra para. E são 38 rodadas para a galera se matar, para a galera se degladiar, entre aspas, né? Que é o termo mais correto. Se degladiar ali para poder subir para A para conseguir esse lucro. Então, o que eu digo é isso: o campeonato mais difícil hoje é o da B. Muitos aí desmerecem, porque é segunda divisão, porque é campeonato que só tem time pequeno. Negativo. O campeonato mais difícil hoje é a B. A A, você vai ter um lucro. Mas seguindo aqui o nosso comentário. Se quiser Não, eu complementar, João concordo Paulo, com fica à você na vontade. parte porque a Série B é muito desvalorizada até por causa da questão de transmissões, né, já eu acho que, tipo, tem as transmissões, claro, na Certo. sexta. Quando tem jogo é transmitido, enfim, mas a galera não assiste, não acompanha a B. Vê um jogo ruim lá, cara, acontece na Série A, cara, acontece na Champions League. Barcelona levou 8 do Bayern de Munique. Se é numa Série B, nossa, mas só tem time ruim, né? Não sei o que lá. Então, é isso que eu falo, falta a galera acompanhar. Se a galera acompanha uma Série B, pega uma sequência de times ali que, como que eu posso dizer assim para você, né, sempre estão destoando da Série B, vai ter jogos bonitos de ver, vai ter jogos feios, como é em todo e qualquer lugar. Não vai ter só jogo bonito, toque de lado, toque vertical.
vai ter pegada, vai ter jogo, vai ser na raça, vai ter gramado molhado. A gente viu um fantasma contra o CSA, viu ano passado contra o Sport. Enfim, tem jogo que é peleia mesmo, mas tem jogo que é bonito, tem equipes que jogam bonito. E eu concordo nessa questão que é difícil, porque eu fiz até, não uma aposta, mas comentei com meus amigos, né, quem que subia, quem caía, não vou citar os nomes até porque eu não lembro de cabeça. Mas é difícil, cara, você falar, pô, vai subir esses daqui, vai cair esses daqui. Você tem times que a gente tem uma pré-aposta ali, antes de começar, né, o campeonato, que você não sabe dizer, pô, eu acho que esse time vai cair, pô, esse time tem nome. Então é muito mais difícil do que você fazer uma aposta numa Série A, por exemplo. Você sabe mais ou menos quem que vai para Libertadores e sabe mais ou menos quem que vai cair. Uma vez ou outra rola uma surpresa, mas geralmente é sempre naquele esquema que a gente já conhece, quem que sobe, quem que vai para Liberta e quem que cai. A definição aí que o João Paulo passou pra gente. Acabou aqui, ó, acabou Oeste 0, Avaí 2, intervalo de Cuiabá 0, Chapecoense 1, e inicia neste momento Guarani e Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro. É os jogos aqui que eu estou acompanhando na tela número 2 aqui. Do estúdio. Previamente estúdio. Estúdio Radiocast. Do estúdio Radiocast, oi. Em breve, fazer um canal só de imitação. Chegamos ao jogo rápido, JP. Jogo rápido é aquela... Eu dou uma palavra, você define com uma palavra ou mais aí, fica à vontade a explicação do porquê. Começando o jogo rápido com futebol. Cara, futebol, resumindo bem, assim, por ser um jogo rápido, futebol, além de família, né, questões familiares, questões de laços familiares, cara, futebol pra mim é minha vida, cara. Futebol simplesmente me acompanha desde que sou criança, sou torcedor fanático pelo que eu torço, e agora na profissão é minha vida, cara. Me deu oportunidades nos meus 2 trabalhos, na faculdade, meu projeto de extensão, foi mais outros esportes, mas enfim, futebol em si é minha vida, cara. Se eu for definir o que é futebol pra mim, eu vivo futebol todo dia, vivo a todo momento, sinto a todo momento, tô acompanhando toda hora, quero estar sabendo não só do que eu acompanho, quero ir mais além. Então, se eu for definir hoje, nesse momento, 2020, futebol é minha vida, por todos esses meus 22 aninhos aí, que eu respiro futebol. Aquela frase clichê, respiro futebol, mas é uma verdade. Eu me considero lunático pelo futebol, minha família até nem gosta tanto, meu pai e minha mãe já me cobraram um monte para ser menos, para não é tudo isso e tudo mais, mas não tem jeito, o futebol, se for definir hoje, é minha vida, assim, basicamente. Giovanni Vivan, aqui na live, seja bem-vindo. Seguindo o nosso jogo rápido, rádio, TV ou internet? Hoje rádio, certamente. Antes, quando eu não estava no curso de jornalismo, eu era totalmente mais TV e internet. Porque eu não tenho Premiere aqui em casa, não tenho sistema de pay-per-view, então eu acompanhava no sistema Link Piratão, né, que a gente está tendo que fazer hoje ultimamente, e rádio. Rádio muito raramente, sabe? Então era muito TV e internet. A rádio entrou na minha vida nesse ano e hoje eu posso dizer que me vejo muito na rádio. Para mim, hoje, rádio totalmente por ser o veículo que eu trabalho, né? Claro que eu trabalho no DRAP e é mais, digamos assim, o texto, né, na internet, mas com certeza hoje o que eu mais gosto de fazer é o rádio. Eu amo escrever, amo fazer texto do jeito que a gente faz no DRAP, gosto de sentar e fazer, mas hoje o que eu me vejo mais lá na frente é na questão da rádio. Gosto do jeito que na rádio a gente consegue transmitir para o ouvinte, a gente... Cara, é muito engraçado, porque a gente não escuta, não vê, não sabe o que está acontecendo, mas parece que a gente consegue imaginar o cara ouvindo, a gente tendo essa conversa, mesmo conversando para a parede, cara. Então, gosto muito da rádio e uma coisa que eu não gostava tanto e aprendi a gostar atualmente. Então, com certeza, hoje, rádio. Querida rádio. Seguindo aqui, futebol amador. Cara, futebol amador foi meu primeiro time, né, cara? Eu sou ipiranguista declarado, né? Tô até com a camiseta aqui do nosso querido glorioso do Grande Ipiranga. Essa camiseta que é do meu tio, até uma homenagem a ele, meu tio que faleceu recentemente. Ele me deixou essa camiseta de lembrança aí.
Cara, é questão do futebol amador, como eu estava dizendo, meu primeiro time, cara, minha primeira paixão. A gente vem aqui no João Shed, eu venho desde criança, minha família inteira é piranguista, cresci piranguista. Futebol profissional. Então, o futebol profissional, daí além do futebol amador, futebol profissional é o que está me dando emprego, né, cara? É o que está me levando para trabalhar, né? O que eu gosto de acompanhar, né? Enfim, é meu emprego hoje, que nem eu falei, é basicamente a mescla ali com o futebol, é minha vida, o futebol profissional. Acredito que seja um glamour gigantesco, né? O futebol profissional que o amador não tem, então eu gosto muito dessa balança de ver e trabalhar nessas duas plataformas do amador e do profissional, mas o futebol profissional, claro que tem uma vantagem enorme em tudo que faz, né? Em questão técnica, em questão de grana, mas o futebol profissional, para mim, hoje, eu considero mais, além do torcedor, é muito mais a questão do emprego, da profissão mesmo. E o mais difícil de todos aqueles termos improváveis que possa vir ali e até muitas vezes sem resposta. João Paulo Pacheco em uma palavra ou mais. Cara, se for em uma palavra é meio complicado, né, cara? Mas em uma palavra, cara, se eu for te falar, é feliz, cara. Sou feliz demais. Sou completamente feliz. Não, se for definir uma palavra, é assim. Se for definir em outras, é como eu te falei. Sou um cara que mudou muito. Em 2 anos mudou muito, minha cabeça mudou muito. Quem me conhecia há anos atrás não pode dizer que eu sou essa pessoa. Não que eu seja 100% perfeito, claro, tem muitos erros, mas me vejo com uma cabeça muito diferente. Sou um cara feliz. A Helene descreveu bem ali, churrasqueiro, cara, adoro churrasco. Minha família... Diz que eu tô rindo. Minha família meu pai me ensinou a fazer churrasco, eu tinha 13 anos, desde lá sempre gosto de estar na boca da churrasqueira, queimando o dedo, se sujando de carvão, levando xinga porque a carne tá mal passada, tá muito salgada, tá fria, enfim. Eu gosto de churrasco, cara, mesmo que às vezes não saia tanto assim. Mas é isso, churrasco, cerveja, amigos, família, é o que me define muito. Essas palavras assim, família, churrasco, cerveja, amigos, é basicamente isso. O Leonardo Wendler ali, meu querido amigo aqui de Palmeiras, cara, a gente já fez tanto churrasco na casa desse caboclo, velho, tanto churrasco, mas o pior de tudo é ter que implorar para fazer churrasco na casa dele. Ele tem uma enorme de uma churrasqueira. A gente tem que ligar para Deus e para o mundo. Potts, o apelido dele é Potts. Potts, dá para fazer churrasco aí? Ah, vou ver. Daí, uma semana depois, ele fala, acho que dá, rapaziada. Daí que a gente faz. Mas esse é resenha também. Vascaíno. Veja só, vascaíno, cara. É uma honra receber você aqui. Nós, claro, se conhecemos nesse caminho aí da comunicação, enfim, que a gente chama carinhosamente que a nova imprensa marrão pontagrossense, não é? Imprensa marrom, como diz o Alisson Santos. Mas, enfim, eu quero te agradecer por você ter tido um espacinho aí no tempo aí para poder conversar com a gente, para poder contar a sua história, contar o seu momento aí no esporte. Você que, assim como eu, somos na nova geração aí dos repórteres esportivos aí, que temos muita caminhada, muita lenha para queimar ainda, mas lá na frente, com certeza, nós estaremos juntos aí e dando risada de cada momento, cada história lá atrás. Suas redes sociais, fica à vontade aí para divulgação, enfim, o programa aí da Rádio Itaí, fica à vontade, JP. A honra ter te recebido aqui. Muito obrigado, Jefão, muito obrigado mesmo pela audiência de quem acompanhou aí. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, claro, com certeza ela deve estar feliz ouvindo aí. Mandar um abraço para a patroa, né, que está em casa, para Ana Lopes, mandar um beijo, obrigado pelo apoio de sempre. Agradecer você, cara, a gente não acaba, acho que a gente nem se conhece pessoalmente, né, cara, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, só pela rede social, pela troca de resenha. E vamos marcar esse churrasco aí, pós-pandemia aí, com certeza, para a gente trocar uma ideia aí, que vai ser bem legal. Agradeço o espaço. E, cara, galera que quiser acompanhar aí, Sport 88 na Rádio Itaí FM, na 88.7, todo o dia, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, muita informação sobre o esporte. Giro Drap, a gente deu uma pausa no Giro Drap, algumas questões ali, mas provavelmente logo volta, toda quarta, às 8 horas da noite.
Minhas redes sociais é o JPC Pacheco no Twitter, não recomendo, mas se quiserem seguir, podem seguir. E aqui no Instagram é o João Underline Cap. Me pergunta, JP, mas por que Cap? É Calaça Pacheco, simplesmente isso, não tem outra coisa. É João Underline Cap por causa do Calaça Pacheco. A galera fica falando, tem alguma a ver? Não tem nada a ver, longe disso. Mas é isso, Jefão, muito obrigado pelo espaço, agradeço mesmo e até queria te parabenizar pelo esse teu projeto aí, porque a imprensa pontagrossense, a gente não é formado ainda, a gente está nesse caminho, mas está numa leva muito boa. Eu conheço muita gente legal, gente que você já entrevistou, gente que você muito provavelmente vai entrevistar aí, a Mari é muito legal de entrevistar, o Antônio Neto, muito legal de entrevistar, o Germano, que está no DRAP. Eu poderia citar meu amigo André Ribeiro, mais conhecido como Casim, mas infelizmente ele não está em nenhum meio aí da imprensa pontagrossense, mas é um cara muito bacana. Agradeço teu espaço e parabéns pelo teu trabalho, porque a imprensa antiga tem alguns costumes, tem algumas ideias, e a gente vem aí para tentar mudar isso, para tentar mudar a cara do jornalismo, né, do jornalismo pontagrossense, do paranaense, com a nossa nova levada. E mandar um abraço até pro Livingston ali, que tá mandando ali, mandou o Dorival Livingston, mandar um abraço para ele, cara. Foi meu técnico de handebol por 2 vezes, só que eu parei de treinar, mas enfim. Obrigado, Jefferson, obrigado. E, cara, ia até falar, tem que marcar de sempre fazer isso daí depois da pandemia, para ver até as outras perspectivas e fazer aquelas lives desde o churrasco, fazer aquela conversa de boteco, seria bem legal. Um abração, gente. Valeu, JP, a honra recebê-lo e com certeza vamos chamá-los mais para frente aí, não só você, mas Alisson, Eduardo aí, porque muitas vezes a nossa história fica uma parte agora. E mais para frente, com certeza, surgirão novidades e, enfim, o Radiocast é o espaço aberto. Principalmente aí, ó, Railane Martins, que foi uma das entrevistadas que contou histórias aí, as boas épocas aí de rádio, portais aí, tudo mais. É uma alegria, uma honra estar recebendo cada um de vocês e ouvir a história, já que já me auto-intitulei o Geraldo Luiz do esporte, devido o contador de histórias aí. História. Eu não vim de Limeira, não comecei em Ibirá, enfim. É uma honra estar recebendo cada um de vocês aqui. Na próxima sexta-feira, outra pessoa que vai com certeza marcar aqui, vai comentar, Marcos Benedetti será o nosso convidado. Esse é meu melhor amigo, cara. Ele é meu irmão, velho. Amo esse cara como se fosse da minha família, só para deixar um adendo aqui. Esse cara aí vai contar uma história. Ele fala melhor do que eu, porque ele não é tão brincalhão igual eu. Eu gosto muito de levar o papo mais descontraído. Ele é mais sério, tem aquela pose dele, né? De bababá. Mas vai ser legal de aloprar ele também. Uma vez, eu não lembro, e acho que foi justo o jogo do Operário Esporte. O Marcos tinha raspado o cabelo e o Eduardo também. Eu chamei o Eduardo de Marcos Benedetti e chamei o Benedetti de Eduardo. Mas é bom, meu querido chefe lá, quando eles estavam juntos na Itaí também, como que era? Era Marcos Eduardo Benedetti, assim, cara, só uma folia ali. Mas enfim, na próxima sexta-feira, Marcos Benedetti, nesse mesmo horário, 8h30 aí, se acaso a dona CBF não alterar a data do jogo, daí se alterar a data do jogo, com certeza nós alteraremos a data da nossa live aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, siga nas nossas redes sociais aí, o Instagram, Facebook, YouTube e demais plataformas de áudio. Basta procurar por Radiocast Futebol Clube. Muito obrigado, valeu JP, Valeu. Até mais, abraço, tchau, tchau. Até mais.